puxou o assunto aí da decisão que pode começar a ser tomada na quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém acredita que a decisão final sairá na quinta-feira. Certamente, votos muito longos vão protelar a decisão sobre a prisão em segunda instância. Hoje os jornais falam em pelo menos 3 audiências, 3 sessões, né? Porque começa com a sustentação oral de quem apresentou as 3 ADCs, ações diretas de constitucionalidade. Uma é do Patriotas, uma é da OAB, uma é do PCdoB. Isso. Então tem a sustentação oral. Mas tem aqueles amigos da corte lá, tem um monte de gente para falar lá antes. Antes do voto. Depois tem o voto do Celso de Mello, que é o decano. Sem contar. Então ele vai começar, você vai pensar assim, ele vai votar contra. Aí no meio, não, ele vai votar a favor. É Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado e passa para o outro. E aí sem vai indo contar até a decisão. na possibilidade de pedido de vista, né? Pode ser que Também. alguém lá, depois disso tudo, ainda tenha dúvidas ou enfim, queira pensar mais sobre o assunto. O que é triste é o Supremo Tribunal Federal está fazendo pauta política, né? Você vê o que preside, o que orienta a pauta dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, não é a questão jurídica, é a questão política o tempo todo, né? Impressionante, são seres políticos, ou eles estão legislando, ou estão inventando moda, inventando legislação, inventando lei, fazendo interpretações, no mínimo, enfim, heterodoxas, digamos, das leis em vigor, ou então estão fazendo julgamentos com reflexos diretos na cena política nacional. Enquanto isso, há milhares de processos acumulados esperando julgamento, este sim, de natureza jurídica, no Supremo Tribunal Federal. E uma novidade, né, nesse campo aí, uma reação até à decisão do Supremo de começar a julgar esse caso na quinta-feira. A CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, marcou para hoje a votação de uma proposta de emenda constitucional que prevê exatamente a prisão depois de condenação em segunda instância. E se for aprovada na Câmara e no Senado, essa PEC vai passar a ser regra constitucional, como explica o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, do PSL. O que nós queremos é passar um claro recado à população brasileira que não desacreditem da Operação Lava Jato, não desacreditem do combate ao crime. Torcemos que o Supremo Tribunal Federal não mude a sua decisão e mesmo que mude, já teremos esse instrumento legislativo para acalmar a população brasileira. Não terá, né? Porque não vai dar tempo. CCJ, depois tem plenário. E no plenário, difícil imaginar que isso passe, né? Até porque tem ali uma série de interessados em manter ou se eventualmente o Supremo Tribunal Federal alterar a decisão em vigor agora, que prevê a prisão a partir da segunda instância, e jogar só para a quarta, para o Supremo Tribunal Federal, é difícil imaginar que um grupo de parlamentares que em algum momento pode ser alcançado por alguma operação, por algum processo, é difícil imaginar que esses parlamentares legislem contra a causa deles, né? Aprovando um projeto que prevê que eles passem a cumprir pena eventualmente em um momento mais cedo do processo. Vão claramente deixar isso mais para frente. Não, né? Viu, Rafael? Eu não acho tão improvável não a aprovação disso. Se for o que for matéria infraconstitucional, que precisa de maioria simples, então é bem possível mesmo. Eu acho que é muito difícil se... Mas isso é PEC, né, Cláudio? Se for assunto... Mas esse assunto é PEC, né? No que for proposta de emenda constitucional fica mais difícil. Mas o que nesse aspecto aí couber a legislação ordinária... Agora é o seguinte, né, Cláudio? A gente caminha aqui, ontem eu estava conversando com algumas pessoas lá do Supremo Tribunal Federal, né, assessores de ministros, a gente caminha... para voltar ao que foi decidido em 2009, né? O Supremo, a tendência hoje, a aposta maior é de que o Supremo vai modificar o seu entendimento, né? Firmado em 2016, impedindo então a prisão após a condenação em segunda instância, de uma maneira mais definitiva, porque não é um caso concreto, é uma ação declaratória de constitucionalidade que vai dar... ao princípio da presunção de inocência, uma amplitude muito maior do que, na minha visão, realmente ele tem. Então, no máximo que a gente pode ter é uma prisão em terceira instância ali, mas são poucos que apostam nisso. Mas aí, para tirar uma dúvida, Pedro, haverá proibição em qualquer condição da prisão em segunda instância ou ficará... Porque o que eu tenho visto é que há uma discussão.
Os ministros entendem que, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, todos os casos terminam em prisão a partir da condenação no TRF4. Então, prisão. E o que os incomodou é o seguinte, pode ocorrer a prisão, a decisão deles seria, é facultado ao juiz o direito de prender ou não a partir da 2ª instância. Então, a minha dúvida é a seguinte, se eles eventualmente alterarem o entendimento de 2016 e entenderem que o condenado tem direito a prolongar os recursos até o Supremo Tribunal Federal, fica proibida qualquer prisão ou o juiz, em 2ª instância, terá de argumentar por quais razões ele entende que aquele condenado deve passar a cumprir pena a partir dali. Se a gente pegar o precedente de 2009 a 2016, quando vigorou essa regra, só ficaram presos aqueles que tinham prisão preventiva ou temporária decretadas antes da 1ª instância. Então, o sujeito foi preso ali de forma preventiva, de forma temporária, respondeu o processo preso, foi condenado em 1ª instância, continua preso, recorre em 2ª instância e aí, depois da 2ª instância, ele continua preso respondendo o processo. Aqueles que estavam soltos, responderam o processo soltos, continuam soltos justamente porque há essa interpretação do princípio da presunção da inocência. Foi o que aconteceu. Então, tirando aí o caso do ex-presidente Lula, que me parece é o alvo dessa decisão, né? Não temos como fugir disso. Quantos criminosos não poderão ser beneficiados? Criminosos perigosos. O jornalista Pimenta Neves é o caso emblemático, né, dessa decisão de 2009. Ele matou a namorada no Aras aqui em Ibiúna e ele conseguiu responder o processo todo em liberdade porque naquela época estava vigente esse entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não poderia. Ele saiu do tribunal do júri, condenado pelo povo, pela porta da frente, em liberdade, foi condenado em 2ª instância e continuou em liberdade, foi condenado em 3ª instância, continuou em liberdade, só depois que o Supremo Tribunal Federal fechou o caso, ele acabou sendo preso, mas aí já estava numa idade avançada, né, e não cumpriu efetivamente a pena que lhe foi imposta dentro do caso. Porque era exatamente isso que eu ia perguntar, Zé Paulo, porque o caso do Pimenta Neves é isso, é um assassinato assumido ali, claro, né? E o cara ficou solto o tempo inteiro. Qual é a subjetividade? A subjetividade do juiz, ela tem que ficar ligada à gravidade do crime, ela vai ficar fundamentada em qual decisão? Tá uma bagunça esse negócio, entendeu? A gente não consegue entender a motivação, Neves, a fundamentação, o que é crime grave, quais são os fatores que vão influenciar se a decisão ficar subjetiva. Então, aí no caso do Pimenta Neves, foi um crime passional, quer dizer, um crime pontual. Agora, eu estou falando de bandidos mesmo, criminosos. Não, mas o Pimenta Neves é bandido criminoso. Não, tudo bem, ele cometeu um crime, mas foi um crime pontual. Ele não ia matar outras mulheres. Foi aquela mulher que ele matou, mas tudo bem. Tudo bem, ele foi condenado. Que ele não é um contumaz, né? Não é. Mas aí a gente alarga a discussão. É mais perigoso para a sociedade o cara que foi capaz de dar tiro numa pessoa ou o larápio que furtou não sei o que em algum lugar ou que roubou não sei o que não sei onde. Claro que o ladrão que dá tiro, esse vai ser beneficiado. Esse vai ser beneficiado também. Ou o larápio que recebeu um triplex como propina, né? Essa discussão é muito interessante mesmo. Agora, a gente precisa levar em conta 2 aspectos dessa discussão. O primeiro deles, isso não altera, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, mude o seu entendimento, isso não muda uma coisa, é a culpa dos condenados. Isso não reabre, digamos assim, a discussão sobre se o camarada é culpado ou inocente. Isso não está em discussão, porque a partir da 2ª instância não há mais produção de provas. O que haverá é discussão de tecnicalidades, é saber se o advogado recorreu na data, se não sei o quê, faltou o papel, faltou a vírgula, faltou não sei o quê, faltou o parecer, alguma tecnicalidade. Do ponto de vista da sentença, não haverá remotíssima a possibilidade de haver qualquer alteração. Esse é um dado que precisa ser levado em conta e só esse dado já faz saltar aos olhos o caráter político desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. E a outra coisa é o seguinte, essa decisão, respondendo a pergunta do Zé Paulo de Andrade, agora há pouco,
essa decisão, segundo o levantamento do próprio Conselho Nacional de Justiça. Se for adotado esse entendimento, estarão na beira de serem libertados exatamente 193 mil facínoras, 193 mil bandidos que já estão cumprindo pena. Vão todos para a rua. Tudo isso, esse será o preço da intenção de vários dos ministros do Supremo Tribunal Federal de soltar o ex-presidente Lula. Agora, tem um ponto também, né? O juiz vai poder analisar a periculosidade do bandido antes de colocá-lo na rua. E tem essa questão da prisão preventiva e da prisão temporária também. Então, esse número, ele é impactante, mas não necessariamente no dia seguinte 193 mil assassinos estarão à solta por aí. E o caso do Lula é muito... Mas uma legislação, Pedro, Rafael, uma legislação que permite que a Suzane von Richthofen saia no saidinha de Dia dos Pais, do Dia das Crianças, Dia das Mães, a Jatobá lá, que matou a enteada, aquela menininha, a Isabela Nardoni, ela sai, é autorizada pela justiça a celebrar o Dia das Crianças, tendo ela matado uma menina. Então, qual é esse critério, dizer, né, Cláudio? Que critério vai ser utilizado? Exatamente. Eu acho que é razoável que a pessoa seja assim levada ao cárcere depois da condenação em segunda instância. Para crimes graves, acho que até a partir da primeira instância... Já se poderia ter. Agora é o seguinte, nós estamos no Outubro Rosa, O Tribunal do Júri, por exemplo, deveria ser soberano, né? Sim. O tribunal sai dali condenado, um abraço pelo povo, né? Nós estamos no Outubro Rosa e vai ficar justamente na mão da Rosa Weber, essa discussão. É algo que vai ficar... Que não foi consistente, que não foi consistente na avaliação dela, né? O caso dela... Ela foi a mais consistente na avaliação dela, porque o que ela fez foi o seguinte, o que ela disse naquele episódio do habeas corpus do ex-presidente Lula, para mim, foi uma lição aos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que apesar da decisão do plenário, continuaram cada um decidindo de acordo com a sua convicção particular. O que a ministra Rosa Weber disse naquele HC do Lula, e olha, não foi fácil. Imagine a pressão sobre a ministra Rosa Weber, né? Porque... todo mundo contava que o voto dela acabou ficando nas mãos dela... a ida ou não do ex-presidente Lula para a cadeia, no momento em que ele nem tinha passado por perto da cadeia. Então vejam só, porque agora ele já está 1 ano e meio lá, é diferente, né? Naquele período ele nunca tinha passado perto da cadeia. E o que ela disse foi o seguinte, eu mantenho a minha posição de entender que o preso só deve cumprir pena a partir do trânsito em julgado. Porém, voto com o plenário. E o que o plenário, no habeas corpus, e o que o plenário decidiu anteriormente é que vale a segunda instância. Portanto, como eu faço parte de um órgão colegiado, eu atendo a maioria e no habeas corpus voto com a maioria. O que não significa que no voto em separado, quando a ADC voltar à discussão, ela mantém essa tese. Então, ela tem uma tese. Vejam, ela foi no ponto. Ela tem uma tese, mas ela respeitou o colegiado, que é o que todo mundo espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é? E se ela não mudar de ideia, agora ela vai votar do outro lado, né? Como ela já disse que vota. Então nós vamos ter 6-5. De novo para o outro lado agora. De novo para ali. O X aí é o seguinte, como é que o ministro... Porque os outros... já manifestaram. Sim, a gente já conhece a posição do Marco Aurélio, já conhece a posição do Lewandowski, do Celso, o Dias Toffoli agora é presidente da corte, né? E na votação lá atrás, ele tinha levantado essa história da terceira instância. Mas agora não dá para vir com essa, né, Pedro? Não sei. É a 8ª vez que o assunto vai voltar ao plenário, não dá para ele surgir ali 5-5, aí vem o Toffoli, tem uma ideia aqui, por que a gente não volta daqui 15 dias para discutir, como ele fez agora nesse último julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Sidney Sanches fala muito sobre ficar para a história com o presidente do Supremo, né? Leva a fama por julgamentos emblemáticos, para o bem ou para o mal, né? E eu acho que o ministro Dias Toffoli pensa nisso, né? Ele não vai apenas com a sua convicção aqui. É um julgamento muito importante que tem incidência sobre um caso que é o caso mais emblemático. Mas a tese dele até agora tem sido não decidir, né? O plenário empata em alguma coisa e ele sugere uma terceira via e promete voltar daqui a pouco com novas emoções. Também o país não aguenta, vai 2009, 2016, aí HC do Lula, 2017, mais um. Ou decide isso de uma vez ou pede para sair, né? No bom sentido, claro.